Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo, estudando, resolvendo questões sobre atos de ofício. A questão que nós iremos resolver agora é a questão de número 44. Acompanhe comigo. Não se esqueça que as nossas questões estão disponíveis para você na minha página www.hernandoadvogado.blogspot.com.br no menu Publicações. Vários cursos, você vai escolher o curso de resolução de questões, atos de ofício. Questão de número 44. São designados para auxiliarem o plantão da infância e da juventude na comarca de Belo Horizonte, exceto, queremos a alternativa incorreta. 2 servidores ocupantes de cargos de escrivão ou oficial de apoio judicial. 4 comissários da infância e da juventude. Letra C, 2 motoristas. Letra D, 1 servidor ocupante de cargo de oficial judicial. A alternativa errada, a que nós estamos procurando, a alternativa incorreta, é a letra C de casa. Conforme dispõe o artigo 94 do provimento 161 de 2006. Diz o artigo 94: serão designados para auxiliarem o plantão judiciário da infância e da juventude na comarca de Belo Horizonte, mediante escala elaborada pelo diretor do foro, ouvidos os titulares das varas civil e infracional da infância e da juventude. 2 servidores ocupantes de cargos de escrivão ou oficial de apoio judiciário. Então, a letra A está errada, está certa. 4 comissários da infância e juventude, letra B está certa. E 1 servidor ocupante de cargo de oficial judiciário da especialidade oficial de justiça está certa, a letra D. A letra C, que é o nosso gabarito, está incorreta. Não é 2 motoristas, e sim 1 motorista. Questão de número 45. Em relação ao atendimento no período de 0 às 8 horas em dias úteis e das 19 às 9 horas dos dias não úteis, é correto afirmar, exceto. Alternativa A, atendimento de urgência. B, através de telefone celular. C, informações de telefone que devem ser fixadas na portaria do fórum. D, receber de petição, mesmo que não esteja vinculado ao objeto de sua estrita finalidade, ou seja, atendimento urgente. Meus caros, a questão de número 45, a alternativa que nós estamos procurando é a letra D de dado. Por que, professor? Vamos voltar no enunciado para nós entendermos. Em relação ao atendimento no período de 0 às 8 horas e 19 às 9 horas, é correto afirmar exceto. Exceto. Nós queremos, então, o que não é. O que não é. Então, atendimento de urgência. Aonde que nós achamos esta alternativa? Como que eu posso comprovar que é a questão D mesmo, professor? Nós vamos verificar no artigo 92 do provimento, que diz o seguinte, preste atenção: o escrivão e o oficial de apoio judiciário permanecerão na Secretaria do Plantão de Habeas Corpus e outras medidas urgentes situadas no Fórum de Lafayette das 18 às 24 horas nos dias úteis e das 9 às 19 horas nos sábados, domingos e feriados. No período de 0 horas às 8 horas dos dias úteis e das 19 horas às 9 horas dos dias não úteis, os servidores permanecerão à disposição para atendimento de urgência. Letra A está correta. Letra B, através de telefone celular, está correta.
Letra C. Devendo as informações de contato serem fixadas na portaria do fórum, bem como lançadas no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Letra C está correta. Então, a letra D é o gabarito da questão 45, que diz o seguinte: recebimento de petições, mesmo que não seja vinculado ao objeto de sua finalidade. Falsa, porque diz no parágrafo 3º, a Secretaria de Plantão de Habeas Corpus e outras medidas urgentes não poderá receber qualquer petição. Não poderá receber qualquer petição. Ou documento judicial que não, preste bem atenção, que não estejam vinculados ao objeto de sua estrita finalidade e relacionados com seus pressupostos após o horário normal de expediente. Deixa eu arrumar a claridade do vídeo, que ele escureceu de repente aqui. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Clarear mais. Aqui. Melhorou um pouquinho, muito pouco, mas tecnologia, muito. Professor, vamos ter que melhorar, com certeza. Vamos ter que montar um estúdio para nós, meus amigos. Aqui, nossa, melhorou muito pouco. Tá bom, vamos ver se a gente consegue fechar esse vídeo. Tá, então nós encontramos o gabarito, a letra D. Letra D de dado. Questão de número 46. Acompanhe comigo. Questão de número 46. A petição inicial deverá sempre estar acompanhada, preste bem atenção, acompanhada do instrumento de mandato. Sempre. Não pode ser sempre. Não pode. Nós vamos ver a exceção, né, lá no artigo 144, parágrafo 1º. Artigo 144, parágrafo 1º. O que fala o artigo 144, parágrafo 1º, professor? Artigo 144. A indicação do oficial de justiça. Gente, será que eu peguei? Opa, deixa eu ver aqui, eu estou achando que eu fiz confusão. Atenção. Expedição. Peraí. Artigos. A petição inicial deverá sempre estar acompanhada do instrumento de mandato. Não, nem sempre. É o que nós vamos agora. Acho que eu fiz uma anotação. Deixa eu verificar aqui, eu fiz confusão. Artigo 144, missão, manual, o secretário, deixa eu ver aqui. Calma que o professor faz confusão. E eu realmente fiz confusão nesse momento. O vídeo já escureceu, parece que a cabeça do professor aqui, a mente do professor escureceu também. Brincadeirinha, tá, gente? Brincadeirinha à parte, vamos localizar aqui. Esse que nós vamos encontrar facilmente. Deixa eu só vir aqui onde está disposto a petição inicial. Deixa eu ver aqui. Deixa eu localizar aqui para vocês rapidinho. Enquanto isso, pode ajudar. Professor, pode ajudar o senhor a localizar? Pode, perfeitamente. Pode ajudar, sim. Pode ajudar. Vamos ver, procuração, não localizei, tá? Meu Deus, não está errado, é um caso sério, não pode, professor, não pode, fez confusão. Deixa eu ver aqui rapidinho. Não é. Petição, deixa eu ver aqui. Tá, já encontrei. 114. Das petições iniciais, sem prejuízo de demais requisitos legais, deverão constar. Petição, artigo 114. Nome completo das partes. Proibido o uso de abreviações, estado civil, filiação, nacionalidade, profissão, número de documento de identidade, órgão expeditor, número de inscrição em CPF ou CNPJ, domicílio e residência, contendo o código de endereço postal. A petição inicial deverá ser acompanhada de instrumento de mandato, diz o parágrafo 1º do artigo 114.
salvo se o requerente postular em causa própria. Então, quando fala que a petição inicial deverá sempre estar acompanhada do instrumento de mandato, não. Se for no caso de interrogando em causa própria, não quis falar em acompanhado de instrumento de mandato. Questão de número 47. Eu vou ter que sair, vai ser ruim aqui o vídeo, vou ter que sair aqui um pouquinho, tentar corrigir. Esse vídeo está uma loucura, mas esse vídeo. Tentar fazer as correções, ok, já melhorou? Agora ficou muito claro. Quem faz ao vivo tem essas coisas. Eu vou pedir vocês aí a compreensão de vocês. Quem faz ao vivo não tem jeito mesmo. Como diz o Faustão, acontece. Agora melhorou. Muito bem, agora podemos avançar bastante, né? Muito bem. Questão de número 47. Acompanhe comigo. Peço desculpa pelas falhas. A petição inicial só será distribuída se estiver acompanhada do comprovante de recolhimento de custas e taxa judiciária. E aí, está errado ou correto? Ela está errada, conforme dispõe o artigo 115. A petição inicial deverá ser acompanhada do comprovante de recolhimento de custas e taxa judiciária, salvo, olha a ressalva aí, salvo se houver pedido explícito de assistência judiciária ou de recolhimento posterior, conforme o caso. Então, a questão 47 está errada. Questão número 48. Marque a alternativa incorreta. Estamos procurando a alternativa incorreta. A comunicação de prisão em flagrante será distribuída por sorteio. B. A distribuição por dependência ocorre quando há relações entre dois processos diferentes, os quais devem tramitar no mesmo juízo. C. Carlos, procurador do Sr. Antônio, propõe a ação de execução de alimentos. Acontece que não fez constar o pedido por dependência na petição inicial, nem a indicação do número do processo principal. Neste caso, para que a distribuição seja feita por dependência, Carlos procedeu corretamente. D. As ações de inventário e testamento serão distribuídas por sorteio. E. As ações de execução fiscais ajuizadas pelo Estado de Minas Gerais serão distribuídas por dependência, independentemente do despacho aos juízes que houverem recebido a execução anterior, dentre as mesmas partes. Vamos agora analisar alternativa por alternativa. Eu estou procurando a alternativa incorreta. A comunicação de prisão em flagrante será distribuída por sorteio. Corretíssimo. É o que diz o artigo 121 do provimento 61 de 2006. B. A distribuição por dependência ocorre quando há relações entre processos diferentes, os quais devem tramitar no mesmo juízo. É o que diz o artigo 101, é o que diz o artigo. Eu vou buscar o CPC, é melhor. Vamos ver aqui. O artigo 253 do CPC. Distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer natureza. Distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer natureza, quando se relacionarem por conexão ou contingência ou outra já ajuizada. Quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio ou com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Quando houver ajuizamento de ações idênticas ao juízo previsto. Parágrafo único, havendo reconversão ou intervenção de terceiro, o juiz de ofício mandará proceder à respectiva anotação pelos tributos. Então, a distribuição por dependência ocorre quando há relação entre dois processos diferentes, os quais devem tramitar no mesmo juízo corretamente. Meus caros, alternativa C. Carlos, procurador do senhor Antônio, propõe ação de execução de alimentos. Acontece que não fez constar o pedido por dependência na petição inicial, nem a indicação do número do processo principal. Neste caso, para que a distribuição seja feita por dependência, Carlos procedeu corretamente. A alternativa está errada. Errada? Errada. Mas por que, professor? Olha, acompanhe comigo o que diz o artigo
123, parágrafo 1º do provimento. Para que a distribuição seja feita por dependência, deve constar expressamente o pedido na petição inicial e a indicação do número do processo principal e da vara ao qual ela se atinge. Então, a letra C é o nosso gabarito, está incorreto. Letra D. As ações de inventário e testado serão distribuídas por sorteio. Corretíssimo. É o que diz o artigo. É o que diz o artigo 125, 125. As ações de inventário e testamento, a teor do parágrafo do artigo 1127 do Código de Processo Civil, serão distribuídas por sorteio. Agora, para completar, como nós estamos fazendo um estudo completo, o aluno pergunta: professor, o que diz o artigo 127 do Código de Processo Civil? Vou falar para vocês o que diz esse artigo. Esse artigo diz o seguinte: feito o registro, o escrivão intimará o testamenteiro nomeado a assinar o prazo de 5 dias o termo da testamentaria. Se não houver testamenteiro nomeado, estiver ele ausente ou não aceitar o encargo, o escrivão certificará a ocorrência e fará os autos conclusos, caso em que o juiz nomeará testamenteiro dativo, observando-se a preferência legal. Parágrafo único do artigo 1127, assinado o termo de aceitação da testamentaria, o escrivão extrairá cópia autêntica do testamento para ser juntada aos autos do inventário ou de arrecadação da herança. A questão letra B está, a alternativa B está correta. Letra E. As ações de execução ajuizadas pelo Estado de Minas Gerais serão distribuídas por dependência, independentemente do despacho aos juízes que houverem recebido a execução anterior entre as mesmas partes. Corretíssimo. É o que diz o artigo 126 do provimento. Questão de número 49. 49? Vamos lá. As exceções de incompetência, de impedimento e de suspeição, bem como a impugnação ao valor da causa e a remoção de inventariante serão distribuídos como incidentes processuais à vara competente, havendo previsão legal para o recolhimento de custas prévias. Meus caros, eu quero chamar a atenção de vocês para nós pontuarmos algumas informações para resolver essa questão. Preste atenção na questão 49. As exceções de incompetência, de impedimento e de suspeição, bem como a impugnação ao valor da causa e a remoção de inventariante, serão distribuídos como incidentes processuais à vara competente, havendo previsão legal para o recolhimento de custas prévias. Primeiro, eu quero dizer para vocês que esta questão está incorreta. Por quê, professor? Pelo seguinte: esta questão ela está incorreta porque não há previsão para recolhimento de custas processuais. Basta você verificar o artigo 127 do provimento, que diz o seguinte:
as exceções de incompetência, de impedimento, de suspeição, bem como a impugnação ao valor da causa e a remoção de inventariante, serão distribuídos como incidentes processuais à vara competente, não havendo previsão legal para recolhimento de custas prévias. Olha, o que eu quero passar para vocês, o que eu quero chamar a atenção de vocês, né? Gostaria que vocês acompanhassem comigo o seguinte. O aluno, às vezes, perguntou agora, fez a seguinte pergunta para mim. Olha, o que é, professor? O que é o tal de incidente processual? Incidente processual, gravem aí ou anota aí no seu rascunho. É aquele imprevisto, é um acidente, ou seja, é aquele que surge no curso do processo. É aquele que surge no curso do processo, podendo alterar seu normal procedimento, seu encaminhamento normal. São aqueles que decorrem de questões secundárias. São aqueles que decorrem de questões secundárias. Eles incidem sobre o processo principal. Eles incidem sobre o processo principal e devem ser decididos antes da decisão sobre a causa principal. Questão de número 40, questão de número 50. Acompanhe comigo. É correto afirmar que a reconvenção deverá ser distribuída e processada em autos apartados. É correto afirmar que a reconvenção deverá ser distribuída e processada em autos apartados. Meus caros, o artigo 130, ele diz o seguinte: fica proibida a distribuição da reconvenção, que será processada nos próprios autos da ação em que for interposta e deverá ser comandada através de movimentação específica para a Secretaria do Juízo, com nova inclusão das partes dos polos ativo e passivo da relação processual, preservando-se, contudo, os demais registros anteriores. A questão de número 50 está errada. Questão de número 51. As petições que contêm pedido de revogação de prisão preventiva ou temporária serão objeto de distribuição. Também está errado a questão de número 51, pois não serão objeto de distribuição. Aqui, o artigo 130A diz o seguinte: as petições que contenham pedido de revogação de prisão preventiva ou temporária não serão objeto de distribuição, devendo ser protocolizadas e após encaminhadas ao juízo que decretou a prisão, onde serão juntadas aos autos respectivos. Questão de número 51, falsa. Questão de número 52. Os oficiais de justiça deverão comparecer diariamente à central de mandados no horário compreendido entre 8 e 16 horas para recebimento e devolução de mandados, quando então providenciarão o registro de seu ponto diário. Corretíssima a questão de número 52. Ela está de acordo com o artigo 161 do provimento. Artigo 161 do provimento, que diz o seguinte:
Os oficiais de justiça deverão comparecer diariamente à central de mandados no horário compreendido entre 8 e 16 horas, para recebimento e devolução de mandados, quando então providenciarão o registro de seu ponto diário. Aí diz o parágrafo único: os mandados deverão ser cumpridos e devolvidos à central de mandados no prazo de 20 dias, contado o seu recebimento pelo oficial de justiça. Aí nós vamos responder a questão de número 53, que é uma questão falsa, que é a seguinte: os mandados deverão ser cumpridos e devolvidos à central de mandados no prazo de dias. Não é no prazo de 20 dias, contado o seu recebimento pelo oficial de justiça. Os mandados de intimação de partes, testemunhas e auxiliares de justiça deverão ser cumpridos e devolvidos até 5 dias antes da audiência. Está correto. A primeira parte da questão 53 está errada, a segunda está verdadeira, então a questão 53 é uma questão falsa. Questão de número 54. Os oficiais de justiça deverão identificar-se com a carteira funcional quando se apresentarem as partes no momento do cumprimento dos mandados. A devolução dos mandados cumpridos pelos oficiais de justiça deverá ocorrer até as 16 horas, ressalvado os casos de medidas urgentes. De acordo com o artigo 163 e 164, a questão 54 está corretíssima. Quando do cumprimento dos mandados, os oficiais de justiça deverão entregar cópia do mandado expedido, com a assinatura e exarando a respectiva certidão. Parágrafo único. Os oficiais de justiça deverão identificar-se com carteira funcional quando se apresentarem as partes no momento do cumprimento dos mandados. A devolução dos mandados cumpridos, diz o artigo 64, pelos oficiais de justiça deverá ocorrer até as 16 horas, ressalvados casos de medidas urgentes. Questão de número 55. É facultado fornecer às partes e seus representantes advogados os nomes dos oficiais de justiça incumbidos do cumprimento de mandados. Nenhuma informação relativa ao nome do oficial de justiça será lançada nos autos ou contracapas do processo. Meus caros, esse é um grande problema. Porque muitas vezes as partes ou o próprio procurador tenta encontrar o oficial de justiça para retardar ou acelerar o cumprimento de mandados. Por isso que não é facultado. A questão 55 está errada, porque diz o artigo 166. Acompanhe comigo. É proibido fornecer às partes dos seus respectivos advogados os nomes dos oficiais de justiça incumbidos do cumprimento dos mandados. É proibido. E diz o parágrafo 3º, nenhuma informação relativa a nome do oficial de justiça será lançada nos autos ou contracapa do processo. Questão de número 56. O oficial de justiça, o oficial de justiça, ao dar cumprimento aos mandados, não encontrando a pessoa física ou jurídica, e nesse último caso, não encontrando seu representante legal, deverá buscar informações na vizinhança e certificar o ocorrido, identificando a pessoa que tenha prestado ditas informações. Literalidade do artigo 167. O oficial de justiça, ao dar cumprimento aos mandados, não encontrando a pessoa física ou jurídica, e neste último caso, que é o da pessoa jurídica,
não encontrando seu representante legal, deverá buscar informações na vizinhança e certificar o ocorrido, identificando a pessoa que tenha prestado ditas informações. Questão verdadeira, questão de número 57. A verba recolhida para reembolso das despesas de locomoção do oficial de justiça ser-lhe acreditada após a devolução do mandado devidamente cumprido. O mandado será considerado cumprido quando a diligência tenha sido terminativa, assim considerada aquela com características de finalização ou que não se cumpriu por circunstâncias alheias à vontade do oficial de justiça, desde que adotadas e esgotadas todas as providências ao seu cargo para a execução do ato. A questão de número 57, ela está verdadeira. Acompanhe o que diz o artigo 171 do provimento 161 de 2006. A verba recolhida para reembolso das despesas de locomoção do oficial de justiça ser-lhe acreditada após a devolução do mandado devidamente cumprido. Agora, para o mandado estar devidamente cumprido, diz o parágrafo primeiro: o mandado será considerado cumprido quando a diligência tenha sido terminativa, assim considerada aquela com característica de finalização, ou que não se cumpriu por circunstâncias alheias à vontade do oficial de justiça, desde que adotadas e esgotadas todas as providências ao seu cargo para a execução do ato. Questão de número 58. Ao oficial de justiça é vedado requisitar força policial para cumprimento dos mandados. A questão 58 está incorreta, porque é permitido ao oficial de justiça. É o que diz o artigo 172, parágrafo 2º. O oficial de justiça poderá, quando necessário, requisitar força policial para o cumprimento dos mandados. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para o artigo completo 172. É dever do oficial de justiça envidar o máximo de empenho para efetuar a diligência e firmar certidão correspondente de forma completa, transparente e esclarecedora. Nos casos de diligências citatória ou de intimação infrutíferas, que não deu fruto, não deu resultado, deverá o oficial prestar esclarecimento detalhado na certidão que lavrar. É muito sério o trabalho de citação e intimação. Questão de número 59. Nos casos de despejo compulsório, busca e apreensão, reintegração e imissão de posse, remoção de bens e atos nos quais as partes advogadas deverão providenciar os meios necessários para viabilizar o respectivo cumprimento, é proibido fornecer às partes e aos respectivos advogados os nomes dos oficiais de justiça incumbidos do cumprimento de mandados. As providências relativas ao fornecimento dos meios necessários ao cumprimento dos mandados expedidos referem-se às condições materiais e não de caráter monetário, sendo essas de exclusiva iniciativa das partes.
longa a questão de número 60, mas também é uma questão falsa. Vou explicar a você por que é uma questão falsa. Eu estou na questão, pulei. Ih, gente, eu pulei 59. Deixa eu voltar, 59. Nos inventários, arrolamentos e execuções judiciais, a avaliação dos bens só poderá ser realizada pelo avaliador oficial, não também pelo oficial de justiça, artigo 174 do provimento. Nos inventários, arrolamentos e execuções judiciais, a avaliação dos bens poderá ser realizada pelo oficial de justiça ou pelo avaliador judicial, onde houver nos termos do artigo 680 e 1003 do Código de Processo Civil. Agora é 60, a última questão. Nos casos de despejo compulsório, busca e apreensão, reintegração e emissão de posse, remoção de bens e atos nos quais as partes advogadas deverão providenciar os meios necessários para viabilizar o respectivo cumprimento e proibido fornecer às partes, é proibido fornecer às partes e aos respectivos advogados os nomes dos oficiais de justiça incumbidos do cumprimento de mandatos. As providências relativas ao fornecimento dos meios necessários ao cumprimento dos mandatos pedidos refere-se às condições materiais e não de caráter monetário, sendo essas exclusiva iniciativa da parte. Meus caros, há uma exceção que está invalidando a questão de número 60. A questão de número 60, ela está errada. Ela está errada. Agora eu quero explicar a você por quê. Primeiramente, eu quero que vocês acompanhem comigo com muita atenção. Muita atenção mesmo. Ela é grande, mas vocês vão entender a importância do estudo desta questão. Nos casos de despejo compulsório, obrigatório, busca e apreensão, reintegração e emissão de posse, remoção de bens e atos dos quais as partes advogadas deverão providenciar os meios necessários para viabilizar o respectivo cumprimento, não é proibido fornecer às partes e aos respectivos advogados o nome do oficial de justiça. Nesse caso, não é proibido, porque ela acompanha o que diz o 66. É proibido fornecer às partes e aos seus respectivos advogados os nomes dos oficiais de justiça incumbidos do cumprimento de mandatos. A regra é essa, mas vem a ressalva. A regra disposta no caput, a da proibição, não se aplica aos casos de despejo compulsório, busca e apreensão, reintegração e emissão de posse, remoção de bens e atos nos quais as partes e advogados deverão providenciar os meios necessários para viabilizar o respectivo cumprimento. Ok? Nesse caso, não há que se falar em proibição. Ainda, a primeira parte está errada, então invalidou a questão. Mas a segunda parte está correta. As providências relativas ao fornecimento dos meios necessários ao cumprimento dos mandados expedidos refere-se às condições materiais e não de caráter monetário, sendo essas de exclusiva iniciativa da parte. Assim, nós encerramos esse bloco com 60 questões. 4 vídeos, 4 aulas com 60 questões. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Eu combinei com vocês. Eu vou abrir o curso e vocês vão fazê-lo caminhar de acordo com a necessidade e o trabalho conjunto de todos nós. Olha o que eu quero de vocês. Eu vou paralisar esse curso agora. Como eu paralisei o curso do processo civil, que também já está aumentando as visualizações, vou ficar com 3 cursos caminhando conforme a demanda.
curso de processo civil para concurso público e OAB, curso de resolução de questões de atos de ofício, que eu posso elaborar aí até 300 questões. E agora que eu vou iniciar um pequeno curso, que é o curso de Direitos de Sucessões, muito cobrado pelos bacharelandos, ok? Então, compartilhe, divulgue esses cursos. Esse sucesso, esse trabalho é de vocês. Bons estudos, até o próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer.